com muita felicidade que nós recebemos todos e todas para o terceiro Fórum em Ciências da Religião. Hoje, nosso primeiro seminário, né, o fórum é dividido em alguns seminários, em 4, para ser mais específico, e cada seminário nós contamos com um tema, uma temática e 2 palestrantes. Hoje nós teremos o privilégio de ter as palestras do professor doutor Flávio Veiga e nosso docente do Instituto Federal de Alagoas, e teremos a participação do professor da UFPE, professor doutor Junote Matos. Fora a nossa mesa, né, que o Flávio vai apresentar agora, eu só queria adiantar que estou gravando, a gente publica a gravação no nosso YouTube, vou estar colocando aqui no chat o link do nosso YouTube, do NERES, né? Esse evento é organizado pelo NERES, que é o Núcleo de Estudos da Religião na Educação e Sociedade. Temos diversos aqui participantes do nosso grupo de pesquisa CNPq, a todos e todas pertencentes ao NERES, nós agradecemos muito a presença, nos honram muito, a todos os presentes a participar da mesa, né? E todos os demais que estão participando do fórum. Eu sei que alguns já participaram do primeiro, do segundo fórum, e estão participando do terceiro agora. Nós ficamos muito felizes, todos nós do NERES, do Instituto Federal de Alagoas, desse evento estar se notabilizando como um espaço para discutirmos religião, né? Um espaço aberto. Não é à toa que nós escolhemos o nome de fórum, para dar essa ideia de abertura, de diálogo, e é isso que a gente vai provocar nessa noite e nas noites que virão. Passo a palavra para o professor Flávio para iniciar a nossa mesa de abertura. Então, declaramos como aberto o nosso terceiro Fórum em Ciências da Religião. Fica à vontade, Flávio, e boa noite a todos e todas. Eu serei breve na apresentação, quero agradecer enormemente a presença de pesquisadores tão renomados e tão dedicados aqui desta mesa. Eu inicio a apresentação agradecendo a presença da querida professora Irineia, da Universidade Federal de Alagoas, a professora Irineia, que é doutora em História Social pela USP, ela está na coordenação do programa de pós-graduação em História da UFAL, e ela é líder do grupo de pesquisa da UFAL, o Laboratório de História e Estudos das Religiões. Professora Irineia, que é pesquisadora associada à Rede de História e Catolicismo Contemporâneo e também da Associação Brasileira de História das Religiões. Eu vou fazer a apresentação de todos e depois retorno para a palavra da professora Irineia, observando que na sequência das apresentações vamos abrir 2 excepcionalidades. O professor Clébio, que em instantes vai estar em sala de aula, então na ordem de apresentação nós modificamos, e o professor Anderson Menezes, que está com situação particular de saúde de um ente familiar. Então, agradeço mais uma vez a professora Irineia Franco, essa que é uma das maiores pesquisadoras aqui em Alagoas e tem contribuído para o debate, para uma temática dos assuntos do fenômeno religioso e o seu impacto na sociedade, inclusive com pesquisas e com uma vasta produção na Universidade Federal de Alagoas. O professor Clébio, formado em História, com doutorado em Educação, foi reitor por 2 vezes da Universidade Estadual de Alagoas, que está à frente da coordenação do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e que tem uma trajetória dedicada à defesa das liberdades religiosas e que também é representante de religião de matriz africana, a quem eu agradeço mais uma vez ao professor Clébio pela sua generosa parceria e o entusiasmo de sempre. Também registro a presença de Esté Apolinário, que é presidente da Comissão Especial de Direitos e Liberdade Religiosa da OAB de Alagoas. A Esté, doutora Esté Apolinário, ela é especializada em Direito da Família, ela atua nessa área aqui em Alagoas e está como presidente da Comissão de Direitos e Liberdade Religiosa. Ela é especialista pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. Ela preside a Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa, e ela tem como tema de interesse o discurso religioso no espaço público, a teologia comparada e a história da Igreja. Aí interessa a doutora Esté compreender os fundamentos teológicos, éticos e históricos das tradições religiosas, o comportamento social, as estruturas jurídicas e as dinâmicas familiares. Nós contamos também com a presença do professor
mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em ciências da educação, professor Anderson Menezes, com pós-doutorado em ciências da linguagem, e que tem como temas de interesse, pesquisa e publica a educação socioemocional, a fenomenologia, a epistemologia, o ecumenismo, o diálogo interreligioso, entre outras temáticas de interesse. Nós também contamos com a honrosa presença da querida Maria Jeane Alves, doutora em Psicologia Clínica pela Unicap de Pernambuco, mestrado e doutorado por aquela instituição, e é atualmente coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Ela é também membro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, a SOTE. Contamos com a importante presença do querido professor Jorge Vieira, um militante e entusiasta das questões das causas indígenas. O professor Jorge Vieira tem mestrado em desenvolvimento local, doutorado em letras e linguística pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC Minas. É um membro, há muito tempo, do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, é professor titular do SESMAC e atualmente está como coordenador do Núcleo Acadêmico Afro e Indígena e Direitos Humanos daquela instituição de ensino superior. Ele também é coordenador da revista do Núcleo. Assim, apresentada a mesa, eu passo a palavra para a querida professora Irineia, a quem mais uma vez eu agradeço a sua parceria, seu acolhimento, e muito obrigado mais uma vez pela sua presença, professora. Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos, a todas, a todes. Muito obrigada, Flávio, pela apresentação carinhosa. Muito obrigada, Hugo, todos os colegas do NERES. Fico muito feliz de estar com vocês de novo, nesse momento de abertura do fórum do NERES. Eu pude participar, acho que não lembro, mas foi essa primeira edição. E é excelente voltar a encontrar com vocês, encontrar com a querida professora Maria Jeane, que a gente se encontrou na banca a última vez, com o meu querido Clébio, o professor Jorge Luiz, que eu não tive o prazer ainda de conhecer pessoalmente, mas tem o livro dele e é uma importante referência para a gente. Meu colega professor Anderson Menezes, estamos sempre nos encontrando na UFAL, então eu fico muito feliz. E a Esther, né, professora Esther, que eu não conheço, mas fico conhecendo agora. Bem, a minha palavra de saudação, na verdade, Flávia, eu fiquei um pouco confusa agora com a tarefa que você me deu, em relação ao tempo que eu teria para falar, né? Então, acho que agora é uma fala rápida de saudação, acho que não vai ter um tempo de elaborar muito reflexões, talvez, sobre o tema, mas é um tema sempre, o pessoal do NERES tem feito uma luta muito importante, e eu tenho acompanhado, às vezes à distância, mas sempre muito atenta com os trabalhos, as atividades de formação, com as atividades de trabalho de debate público, porque é muito importante atacar esses temas que são temas candentes, temas difíceis, temas urgentes na nossa sociedade, como é o tema dessa edição, né? Religiosidades entre os fundamentalismos, intolerâncias e esperanças. Quando Flávio fez o convite, eu fiquei pensando, muito, né, como é difícil, às vezes, a gente fazer um debate sobre esses temas que abordam tantas questões, trazem tantos elementos, mas a programação do fórum, todos que se inscreveram perceberam, né, ela vai aprofundar esses temas aí ao longo das semanas. Então, o público e os participantes vão poder, com as mesas, com os debates, ir aí tomando atenção, aqueles que não conhecem ainda a discussão vão poder se aproximar, e aqueles que já estão avançados nos estudos ou estão procurando conhecer mais, né, ainda vão poder, então, com os professores e os convidados, aprofundar a temática e ir avançando, né? Rapidinho, assim, eu gostaria de trazer um pouco, pensar, né, o que na nossa área, né, lá na história, né, o que a gente pode contribuir. Obviamente que o campo das ciências da religião é um campo multidisciplinar, é um campo interdisciplinar que necessita de todos os aportes, né, das ciências humanas, das ciências sociais, do direito, todas as áreas que vão pensar as questões da sociedade. A história, nessa sua tendência de buscar síntese, às vezes, de processos muito complexos, né, como o Clébio bem sabe, aí nas nossas lutas para a formação de uma reflexão histórica sobre a formação das religiões de matriz africana aqui em Alagoas,
a gente às vezes acaba, talvez, sintetizando coisas que são muito necessárias, reflexões mais aprofundadas, né? Mas pensando um pouco nesse tema, que é o tema da mesa, o tema do evento de modo geral, não tem como a gente não indicar uma nota talvez um tanto melancólica e preocupante em relação às recorrências no tempo, né, das coisas que são as que nos preocupam, como a questão da violência religiosa, né? Então, a gente sempre precisa lembrar o que tem acontecido em Gaza, né, com o povo palestino. Eu acho que da última vez que a gente esteve juntos, infelizmente, a gente começava também com notas preocupantes, né, ou desdobramentos da pandemia, ou ainda o caso da Braskem aqui em Alagoas, em Maceió, né, na cidade de Maceió, em que muitas situações de injustiça, de opressão no mundo, elas aparecem, às vezes, num formato e trazem, às vezes, um conteúdo de um certo discurso ideológico, religioso, com a tendência realmente interessada, né, em manter estruturas de opressão. Então, o olhar da história, o olhar das ciências da religião, o olhar das ciências humanas, eles ajudam a desconstruir a naturalização dessa violência religiosa, ou daquilo que alguns colocam aí como valores religiosos, mas, na verdade, são interesses de poder, interesses de exploração, principalmente, né? Então, eu queria só deixar essa mensagem, sim, da atenção que o público do fórum deve ter para essas questões. Elas vão ser abordadas de maneira muito mais pertinente aí pelos professores ao longo do tempo, ao longo das semanas aí da aula, né? Eu acho que vale a pena pensar também, né, no viés que é dado pelo evento do tema das esperanças, né? Então, eu sei que cada fala aqui também, ela vai colocar os problemas, as intolerâncias, as opressões, mas vai também colocar os elementos de esperança que estão dados na luta, na organização de comunidades religiosas, de comunidades de movimentos sociais, de grupos que buscam, então, na organização das suas bases, não serem levados, né, pelo discurso de ódio e pela ideologia que busca se reapropriar, né, de valores religiosos com vistas a uma dominação. Então, assim, desejo que todas, né, que nós todos tenhamos um excelente evento, que a gente possa, então, refletir juntos e somar forças aí, nos organizar e cada vez mais estarmos articulados para uma luta conjunta, né? Para uma luta de irmãos mesmo, né? Irmanados aí, e várias tradições religiosas, diferentes tradições religiosas dão muito valor a esse encontro, a partilha, a comunhão, a juntar gente, a estar junto, né? A sinergia, ao axé que a gente consegue acumular juntos para poder enfrentar essas situações todas. Então, eu desejo que nós tenhamos esperanças realmente em melhores dias, mas que essa esperança comece agora, né? Com o nosso momento, com o nosso encontro, e que a gente possa aí caminhar juntos ainda por muito tempo. Muitos outros fóruns virão, né? E tenho certeza que juntos a gente vai conseguir fazer os enfrentamentos necessários. Agradeço mais uma vez o convite e o espaço, desejo a todos aí um excelente evento, e vou ficar aqui ouvindo-os e aprendendo junto com vocês também. Deixo o meu abraço, então. Muito obrigada. Professora, nosso muito obrigado mais uma vez. Também, já aproveitando, antes de passar para o professor Clébio, dizer que o professor Hugo tem estimulado as conversas no NERES das nossas iniciativas, e aproveitando aqui o professor Clébio representando a UNEAL, o professor Jorge Luiz Vieira, o SESMAC, a senhora mesmo da UFAL, a OAB, na pessoa da doutora Esther, a Jeane, que sempre foi, né, desde sempre, uma parceira, e hoje está na UFES, de organizarmos um congresso, né, um congresso de ciência da religião, um congresso que debata essas temáticas. Então, vamos aproveitar e, quem sabe, não sei se esse ano, mas no início do ano que vem, um momento que possa ser híbrido, né, presencial e online, para fortalecermos esse debate, uma vez que a religião ocupa o espaço público e tem sendo utilizada, muitas das vezes, de forma muito perversa por líderes políticos
transformando a religião como agenda, né, de poder. Então, que possamos caminhar juntos. Professor Clébio, passo a palavra para a sua pessoa. Viu? Mais uma vez, muito obrigado pela sua cordialidade e acolhimento. Ô, Flávio, boa noite. Eu que agradeço a gentileza e o convite para participar dessa abertura, que eu já quero de antemão dizer da importância, né, desse fórum e da necessidade de que ele se perpetue por muito tempo, né? Nós necessitamos demais desses espaços de diálogo, de encontro e de troca de perspectivas, né, de diferentes visões de mundo. E quero saudar, né, demais os meus companheiros e companheiras aqui presentes, todos e todas e todes, né, de várias trajetórias. Professora Iriné, uma parceira querida, uma amiga por quem eu tenho um afeto muito especial. Professor Jorge, que faz parte da minha trajetória, nós nos conhecemos desde que eu era ainda estudante de História na UFAL, né, no grupo de pesquisa do professor Sávio, e os primeiros contatos com a questão indígena em Alagoas eu tive com o professor Jorge, né, e o professor Anderson Menezes, que é queridíssimo, foi meu co-orientador de doutorado e também uma peça fundamental na minha formação acadêmica. Quero cumprimentar a nossa querida Esté, que está aqui participando, a professora Maria Gerrano e o Hugo, né, e mais uma vez a você, Flávio. Vou já adiantar que eu tenho uma limitação de tempo para participar aqui com vocês, umas 7h30, 7h40 eu estou saindo, porque eu dou aula agora à noite de História da África na graduação, e o pessoal já vai estar se dirigindo lá para a sala. Mas quero dizer, né, do quanto é provocativo para nós todos, todas, né, que além de pesquisarmos e refletirmos à luz da ciência sobre o fenômeno religioso, o quanto é provocativo para nós que também militamos, para nós que estamos nas frentes de batalha, né, no dia a dia, combatendo o racismo religioso, como a gente de matriz africana enfatiza, né, o fato de que, para nós, o termo intolerância religiosa não dá conta do que acontece, do tipo de violência que é dirigida a nós, como é desafiador para nós que militamos, que estamos no dia a dia, nas frentes de batalha, pensar o fenômeno da religiosidade, da religião na contemporaneidade e até que ponto ou em que condições a gente pode vislumbrar horizontes de esperança, né? Quando, como falou Irineia, a gente se depara em pleno século XXI com um genocídio do porte do que está acontecendo em Gaza, ainda alavancado em grande medida por argumentos de ordem religiosa, né? Infelizmente, né? Dizer que eu penso que, nesse momento, talvez o nosso maior desafio seja repensar, nós que estamos nos diversos campos religiosos, repensar a própria natureza e função e papel das religiões no mundo atual, né? Talvez o nosso desafio seja redimensionar essas nossas vivências, essas nossas experiências diversas, né, no campo da religiosidade, para... Eu estava ouvindo ali no calor da passagem do Papa Francisco, tão querido por todos nós, né? A ex-presidenta Dilma, numa fala muito rápida, disse uma coisa emblemática e muito provocadora, né? Quando pediram uma opinião a ela sobre o Papa Francisco, ela disse: era um Papa religioso. Talvez a maioria não tenha entendido o que ela queria dizer, né? Mas nós entendemos, né, a ênfase que ela está dando à necessidade e o papel estratégico que Francisco ocupou nesse momento da história em recuperar e ampliar o sentido de religião no sentido de religare, desafiando a gente a, antes de pensarmos o religare no sentido de nós consagrado, pensarmos a necessidade do religare entre nós mesmos, entre as diversas humanidades, entre as diversas formas de humanidade. Esse é o nosso grande desafio.
é trazer o religário para o plano da própria humanidade, né? É trazer o sagrado de volta para nós mesmos, é recuperarmos essa dimensão antropocêntrica, maravilhosa, né, que perpassa a ideia de amor fraternal e que coloca as humanidades no centro de qualquer concepção de amor. Acho que esse é talvez um dos nossos maiores desafios, porque o que nós estamos assistindo, queridos e queridas, é a patente falência, né, de um projeto civilizatório de herança iluminista, né, e de um racionalismo que separou, né, abruptamente corpo e espírito, que separou paixão, né, coração de razão, e que proclamou do futuro, né, tentando antecipar que o fenômeno religioso estaria fadado ao sumidouro em função do campo infinito de possibilidades que a ciência tinha para dar respostas a todo tipo de fenômeno. E, paradoxalmente, a gente chega ao século XXI, né, com essa racionalidade, produzindo tecnologias que a gente nunca sonhou, capazes de nos conectar em rede, em velocidades e de formas que a gente também nunca sonhou, e, paradoxalmente, o que isso gerou para nós, né, de capacidade de aproximação, de estabelecimento de redes fraternais de amor, foi o contrário, foi o inverso. O ser humano nunca esteve tão isolado de si próprio, tão alienado da sua natureza, né, da sua humanidade, do sagrado que é em si, tão desconectado dos outros seres humanos e da própria natureza e da divindade como esteve agora. E, por outro lado, também, paradoxalmente, as religiões não acabaram, elas nunca estiveram tão ativas como agora, elas nunca existiram em tanta quantidade como agora, e, ao mesmo tempo, nunca, pelo menos em boa parte, nunca operaram de forma também tão a aprofundar esse estranhamento, né, do ser humano consigo próprio, que é herdeiro, como eu disse, de um racionalismo iluminista que separou razão e emoção. Quer dizer, as diversas formas de religiosidade que a gente vê aflorando são religiosidades absolutamente comprometidas com esse projeto civilizatório capitalista que mercantiliza o sagrado, que mercantiliza a fé e que, portanto, opera com o sagrado no plano do utilitário, opera com o sagrado reduzindo novamente a humanidade à mercadoria, né, a uma objetificação estranhada consigo próprio. Eu penso que esse é o nosso desafio na contemporaneidade, dar conta de um sistema social falido, dar conta de um processo civilizatório falido, no qual nós estamos imersos, mas que, né, ainda há portas, ainda há possibilidades, pelo menos, sobretudo para nós, povos tradicionais, que operamos em outro campo, que operamos o tempo todo em um sagrado que se propõe, né, a ressuscitar em nós o tempo todo o divino que há em nós, na reconexão com Gaia, na reconexão com a natureza, a reencontrarmos como deidades, com a deidade maior, nessa reconexão com a natureza. Eu penso que esse é o nosso desafio. Aprofundar o sentido de religare, de religiosidade, como o caminho, talvez o único caminho nesse momento, para a recuperação de princípios éticos que emanem de uma consciência cósmica mais profunda, de uma consciência de humanidade, né, mais profunda, que possa, de alguma forma, oferecer alternativas para esse processo civilizatório falido, para essa mercantilização do ser, para essa mercantilização do espírito, para essa mercantilização do sagrado. Eu penso que é o nosso desafio, dada as nossas diferenças, dada a nossa diversidade, nós construirmos linhas de convergência, linhas de diálogo que nos permitam pensarmos conjuntamente como é que a gente pode se unir para a construção dessa concepção cósmica mais ampla, que abarque toda essa diversidade e que dê
caminhos ou possibilidades à humanidade de não cair na barbárie absoluta. Eu acho que era um pouco do que eu poderia trazer de reflexão nessa noite para um grupo tão maravilhoso. Como sempre, as palavras, né, sapiência e civilizatória que nos dá um elixir de esperança, né, professor Kleber? Se eu puder colocar aí no chat também o perfil lá do núcleo e o seu e-mail, porque eu tenho certeza que os que aqui estão assistindo a sua fala vão se interessar pelo que o senhor pesquisa, pelo que o senhor escreve, pelo que o senhor publica. O senhor deixa o seu e-mail institucional, se for possível, e o perfil lá do núcleo que o senhor coordena. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, enquanto isso, vou passar a palavra. O professor Anderson me pediu, excepcionalmente, devido a uma situação familiar, e logo depois do professor Anderson, a doutora Esté, da UAB, faz as suas considerações. Professor Anderson, o senhor se encontra? Aqui. Então, boa noite a todos, a todas. Não sei se me escutam bem. Escutam? Escutamos bem. Então, eu quero agradecer o convite, não é? Tem tanta gente boa aqui nessa tela, tanta gente querida, né? Eu quero aqui lembrar, não é? O Clébio que é alguém que eu tive que assumir a orientação do Clébio no lugar do professor Elcio Versosa, imagino. Foi um desafio. Clébio não precisa de nenhuma orientação, né? Mas nós fizemos um encontro bonito, Clébio. Foi bom, que bom lhe ver aqui, viu? Eu fico feliz da gente se encontrar. Quero aqui o meu querido Jorge Vieira. Quanto tempo, hein, Jorge? A gente não se via. Meu Deus do céu, que bom, viu? A gente se encontrar, meu amigo. Aqui a querida Jeane, e nela eu quero saudar também o meu querido Padre Manuel Henrique, com o qual eu caminhei muito tempo aqui na Arquidiocese, e em vários movimentos do povo da rua, em várias circunstâncias, estivemos muito juntos. Quero cumprimentar a querida professora Irineia também, temos nos encontrado também em alguns espaços. É um prazer, Irineia, te encontrar também. Ao Hugo, participei da banca de doutorado dele na Católica, ao querido Flávio, e também a representante da UAB, a doutora Esther, né, que Melo Almeida, que também abrilhanta esse encontro. Eu queria, assim, fazer uma fala partindo daquilo que falava o Clébio e também a Irineia no início, né? Eu retomei um texto do cardeal Yves Congar, no qual eu tive o prazer de conviver com um dos que conviveram com ele na Universidade de Estrasburgo, na França, o professor Francisco Catão, no qual eu convivi em São Paulo vários anos e consegui conviver para entender um pouco esse espírito do cardeal Congar, que era um dominicano, né? E agora, retomando esses diálogos de outono, uma obra organizada por Etienne Fouillou e também pelo Père Laurent, e olhava um pouco esse contexto, né, e ficava pensando no tema dessa noite, né, e eu queria assim tomar dois caminhos, e aqui um pouco também ligado à minha última formação em psicologia clínica. Atualmente eu estou no Instituto de Psicologia da UFAL, na pós-graduação, e trabalhando um pouco essas questões digamos assim, psicossociais, mas também ligadas também ao âmbito dessas manifestações, digamos assim, do inconsciente, no qual me deparei ultimamente com essa temática. Eu vejo que daquilo que a Inéia falou e o Kleber, eu concordo plenamente, e queria, assim, vendo um pouco esse contexto atual contemporâneo, entre esperanças, entre intolerâncias e esperanças, eu acho que dois conceitos que me vieram, e a partir do âmbito da experiência, talvez, plural, né, das religiões. A primeira era o conceito ligado à benevolência. A benevolência, que é uma forma de olhar o outro, uma forma de enxergar o outro. E isso supõe um encontro humano.
E a benevolência, essa forma de olhar o outro, significa que, eu sou bem sartriano, né? Que o olhar do outro sempre nos despe. O olhar do outro sempre nos mostra quem somos. E acho que esse olhar da benevolência, que é uma categoria interessante, mas pensando no âmbito do fenômeno religioso, eu acho que a gente precisa, esse exercício da benevolência como uma forma de enxergar o outro, talvez é uma forma, digamos, daquilo que dá origem à raiz das violências, eu penso no contexto contemporâneo. Eu penso que a gente vive numa sociedade onde o outro onde há a deposição do outro. A deposição do outro significa não só a falta de aceitação do outro, mas a negação do outro na sua identidade, na sua singularidade. E a benevolência é um exercício de enxergar o outro naquilo que ele tem da sua singularidade. E acho que esse é um caminho que me fez pensar ultimamente com David Le Breton, no texto dele, Antropologia da Dor. Ele diz que a maior dor é a forma como o outro nos enxerga, como o outro não só nos enxerga, mas como o outro também se articula, né, politicamente, socialmente, religiosamente, para colocar o outro numa situação de abjeto, de nulidade. E aí surge o conceito de invisibilidade. É onde eu queria chegar. Eu penso que a benevolência é um conceito que nos ajuda a tirar o outro da sua invisibilidade. E a invisibilidade religiosa as invisibilidades, aquilo que a gente chama hoje no contexto atual, as dores da invisibilidade. E acho que essa é uma temática que a gente talvez pudesse discutir, sobretudo no âmbito da narrativa religiosa, da semântica religiosa, e sobretudo nesses contextos que a gente está vivendo de Gaza, como trouxe bem o nosso querido Clébio, e a Ireneia, aquilo que as interfaces, né, os paradoxos da contemporaneidade. Esse é um primeiro conceito. Um outro conceito que eu queria trazer, e talvez para a gente pensar juntos, era o conceito de justiça. Acho que a justiça é um conceito articulador de uma forma de como é que a gente pensa dentro da tradição judaica. O conceito de justiça é um conceito muito caro. Mas nas outras religiões, sobretudo de matriz africana, em todas as religiões orientais, inclusive, afrodescendentes, ameríndias, a justiça é uma questão central. E o que é a justiça? E aqui eu queria chamar a atenção dentro dessa experiência religiosa do encontro com o outro. E aí eu queria trazer a ideia do Martin Buber. O Buber é um judeu austríaco que faz uma questão importante. Ele diz assim: como é que eu posso, numa experiência do encontro com o outro, como é que eu posso pronunciar o tu como palavra princípio se eu não me tornei eu? A palavra princípio tu surge à medida que eu me torno eu. Então, a melhor forma de justiça é entender que eu só posso pronunciar tu como palavra princípio, depois ele vai chamar isso de tu eterno, né? Quando essa palavra princípio, que na tradição judaica é dabar, né? Dabar, significa que essa palavra dá origem a um encontro. E a forma de ser justo é reconhecer que o outro é tão diferente de mim, que o outro pensa tão diferente de mim, mas que o outro é totalmente outro. Não apenas outro, mas um outro eu. Entender isso dentro, talvez, do contexto daquilo que é
as reflexões, né, no campo do fenômeno religioso e no âmbito das religiosidades, das religiões, talvez seja um ponto importante para a gente pensar. Talvez há muitas formas, né, a professora, a filósofa norte-americana Nancy Fraser escreveu um livro recentemente traduzido no Brasil chamado assim, O Capitalismo Canibal. E Nancy Fraser chama a atenção disso, sobretudo no capitalismo canibal, como é que eu posso pensar numa sociedade de reciprocidades, numa sociedade de reconhecimentos, quando nós vivemos em sociedades assimétricas, quando o reconhecimento do outro, a estima pelo outro, ela é meritocrática. Eu estimo o outro pela posição social que o outro tem, pela relevância social que o outro tem. Isso é uma estima meritocrática. Como é que a gente pode pensar no âmbito das religiões, sobretudo, como é que a gente pode pensar numa estima? E aí a melhor forma de pensar isso é através do conceito de justiça, do que é justo. Paul Ricoeur traz um livro sobre o justo, né? E acho que essa é uma forma, talvez, da gente pensar nas nossas relações, sobretudo no campo religioso, não é? E um terceiro momento, para não me estender muito, e queria, então, dizer isso, eu acho que a gente não pode pensar as religiões sem pensar no caminho da alteridade. Acho que a alteridade, e aí eu sou bem levinasiano, a alteridade está no rosto do outro. O rosto do outro é o caminho da alteridade. E se a gente não reconhecer o rosto do outro, a gente é tudo, menos aquilo que a gente diz publicamente ser. Muito obrigado, fico feliz por esse encontro. Obrigado a vocês e bom estar aqui com vocês todos. Muito obrigado. Professor Anderson, que palavras fortes, né? Hoje o senhor veio numa síntese e uma caminhada, né, teórica e densa, leve ao mesmo tempo, no sentido de acolhimento, né? Peço, se possível, o senhor colocar o seu e-mail e nas categorias conceituais que o senhor traz, tão relevantes, tão necessárias, se eu puder colocar lá no chat, os autores também, porque tem alguns nomes que nem todos conhecem, se eu puder dar algumas dicas dessas suas falas. Quero também dizer aos que estão presentes que todos esses aqui, professora Elinéia, professor Jorge Vieira, professor Anderson já vai estar, na programação ele já tem um momento em que ele faz a palestra, o professor Clébio, Jean dessa vez já está, mas os que não estão, na próxima edição, nos próximos meses, nós vamos convidar. E aí toda a caminhada acadêmica, teórica, será mais aprofundada em mesas temáticas que nós estamos organizando. E, claro, com as sugestões democráticas de todos que aqui estão, que podem, neste momento, no chat, sugerir, indicar, fiquem à vontade. Daqui a pouco o professor Hugo retorna e vai abrir também o microfone e o vídeo para as demais perguntas e indagações. Eu passo a palavra agora para a doutora Esther Apolinário, que é representante da OAB, tem um trabalho importante à frente de uma comissão responsável para o acompanhamento, né, enquanto uma instituição do Estado Democrático de Direito, que é a OAB, aos casos de intolerância religiosa, aos casos de combate e acompanhamento dessas intolerâncias, e como a doutora Esther tem acompanhado esse trabalho, como a OAB tem visto essa caminhada aqui em Alagoas, e se ela também tiver conhecimento de trabalhos da OAB a nível nacional, fiquem à vontade para fazer suas considerações. Boa noite ao público presente, é uma alegria, uma honra estar fazendo parte desse evento, poder acrescentar um pouco a esse debate, e também aprender, né, tantas falas maravilhosas dos meus colegas. Então, quero começar informando sobre a Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa. É uma comissão até recente, ela foi criada, salvo engano, em 2021. Até então, os casos de intolerância religiosa aqui em Alagoas
eram assistidos pela Comissão de Promoção e Igualdade Racial, só que acabou que a demanda ela foi, ao longo do tempo, aumentando, e aí que teve a necessidade de criar-se, então, uma comissão específica para atuar nestes casos. E como funciona o atuamento da comissão? Primeiro, nós funcionamos como uma instituição que visa orientar e acolher os casos de intolerância religiosa aqui no estado de Alagoas. Nós fazemos o acolhimento quando chegam algumas denúncias, algumas notícias à OAB. Fazemos o acolhimento ou no prédio sede ou no prédio de Jacarecica. Já fizemos também acolhimento virtual, porque a nossa atuação não se resume apenas a Maceió, mas também já atendemos casos nos interiores do estado, algumas vezes de forma presente, outras vezes virtualmente. Nós acolhemos, fazemos a escuta, orientamos e encaminhamos as autoridades competentes. A OAB ela não atua como se fosse uma defensoria. Ela faz a orientação, o acolhimento, o encaminhamento e o acompanhamento. Dentro desses acompanhamentos, dessas demandas que foram surgindo, uma coisa que eu gostaria muito de destacar, que me chamou a atenção nessa questão da intolerância religiosa, foi justamente a ocorrência não somente da intolerância religiosa no discurso político, no discurso propriamente religioso, mas também nas relações interpessoais, nas relações familiares, nas relações de pessoas mais próximas. Nós fizemos, eu acredito que 3 acompanhamentos que foram do próprio companheiro, e após o fim do relacionamento, e ali rasgar as roupas da ex-companheira, artefatos religiosos, de falar coisas terríveis para a filha da companheira, que acompanha a mãe na sua religião, era uma religião de matriz africana, e causar danos psicológicos terríveis. Então, isso, com esse acompanhamento da comissão aos casos de intolerância religiosa, me chamou muito a atenção também no discurso da intolerância dentro das relações familiares, em como isso é usado também para justamente fazer essa promoção da violência, essa promoção também de poder se apropriar desse discurso religioso dentro dos lares, em um contexto de relacionamentos abusivos. Então, justamente com esse acompanhamento, somando a essas experiências, a essas vivências, a gente vê como a intolerância religiosa, ela sai um pouco dessa nossa caixa, de às vezes, só fazer essa relação de que ocorre em discursos religiosos dentro de uma igreja, ou em um discurso no ambiente político, no ambiente público, quando muitas vezes essa violência ocorre justamente em meio, ali dentro do lar, dentro do seio familiar, nas relações que deveriam ser mais fortes e respeitosas. A nossa comissão também, ela atua na promoção da consciência em relação à liberdade religiosa. Também nós promovemos eventos, já tivemos 3 eventos do Interdiálogo Religioso em Alagoas, tivemos palestrantes aqui, alagoanos, também tivemos palestrantes de fora, sempre buscamos trazer representantes de diversas religiões, e eu creio que o mais desafiador em relação a formular um evento que trate sobre religião, que promova o debate, que incentive e estimule, é justamente as pessoas conseguirem escutar, as pessoas conseguirem se colocar naquele lugar de aprender, de ouvir, né, de propriamente fazer a escuta, de estar ali, de estar presente. Porque, por vezes, o grande conflito reside ali em ouvir e combater, em ouvir ou em ver o outro ali de forma diferente, de uma vivência muito diferente da sua, e você não vê de uma forma que possa acrescentar, e sim uma forma a combater aquilo ali que é diferente, e se colocar em um modo defensivo. Então, o maior desafio, assim, que acredito que possamos convergir, concordar nisso,
é realmente se fazer presente e conseguir escutar, em conseguir se colocar no lugar de aprendiz, quando aquilo que você ouve, que talvez tenha uma vivência muito diferente da sua, lhe cause um estranhamento, né? A gente conseguir abrir a nossa mente para construir pontes, como bem pontuou ontem o novo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Leão XIV, quando ele comentou sobre construir pontes, sobre promover o diálogo. Eu acredito que isso é extremamente necessário, essencial para eventos que promovam a liberdade religiosa, que promovam o enfrentamento à intolerância religiosa, que sejamos cautelosos com a vivência do outro, que sejamos respeitosos também com a nossa própria vivência, e que assim a gente possa agregar, que a gente possa construir, que possamos estimular a propagação do conhecimento, essa consciência em relação à liberdade religiosa, que é um direito constitucional. E é isso, é uma alegria estar aqui. Muito obrigada ao convite, Flávio. Muito obrigada a todos que fazem parte da mesa. Ouvindo aqui a fala de todos, fiquei encantada, fiquei reflexiva. É uma honra. Obrigado. Você, doutor Esté, eu quero até fazer aqui um registro. Eu consegui o contato da doutora Esté através de um grande amigo de longa data, que é o advogado doutor Diego Almena. Ele muito gentilmente passou o contato à doutora Esther, que de pronto aceitou o convite, e penso que é uma parceria que nós iniciamos a partir dessa edição, devemos cada vez mais estreitá-la e continuá-la. No momento em que a democracia, as democracias do mundo inteiro, elas sofrem ataques de todas as ordens, e de como as religiões são utilizadas, né, como projetos políticos de poder, de dominação e do ódio, com carreirismo político, né? Então temos que estarmos atentos a esse cenário, e é exatamente contando com especialistas que aqui estão, e com os outros que esses que estão nos 70 presentes, são estudiosos, são interessados, e são parceiros e parceiras nessa caminhada em defesa da dignidade humana. Eu vou passar a palavra agora, alternando sempre entre um pesquisador e uma pesquisadora, para o professor doutor Jorge Vieira, e a querida Maria Jeane fecha essas falas iniciais da mesa. Boa noite a todos. Me escutam bem? Que legal. Perfeitamente, professor. Que legal. A todos e todas, é uma maravilha. Olha, eu quero agradecer demais, viu, Flávio? Quando ele ligou para mim, foi bem tímido, se pode, se é possível, tal. Você não sabe a alegria, enfim, a identidade que eu tenho. Eu não sei se vocês sabem, o Anderson sabe, a Jeane sabe, o Clébio sabe também, eles sabem. Eu também fiz teologia, não foi dito no currículo, né? Então, eu fiz teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, também estudei um ano finalizando no ITER, no Instituto de Teologia do Regional, né? Então, também eu adoro, já participei da SOTE em vários momentos, né? E aí eu quero saudar, você não sabe, Flávio, o prazer, a alegria de estar aqui com vocês mesmo. É uma grande satisfação. Eu vou falar também, saudar assim, aqueles que são próximos dos próximos, né? Que é o Anderson, que alegria a gente se encontrar aqui virtualmente, né? O Clébio, que eu lembro, aquele menino inquieto lá na UFAL, olha em que deu nessa sumidade, era um menino assim, inquieto e provocador, participante, e olha que coisa belíssima deu. A Jeane, que aí é companheira também de longas datas, e como tão bem falou o Anderson,
aqui, com certeza, está presente, mas estaria presente fisicamente o padre Manuel Henrique. Não tem como a gente não lembrar. Foi meu companheiro de muitas caminhadas nas pastorais sociais, de apoio, de carinho, nos momentos mais difíceis, inclusive da igreja, né? O Manuel sempre esteve junto, apoiando com seu jeito carinhoso, afetivo, e foi meu companheiro de doutorado, né? E convivemos lá na França, convivemos lá em Belo Horizonte, nas nossas idas e vindas, né? Então, Jeane, você tem uma dupla responsabilidade aqui, muito carinhosamente a gente está se encontrando e também representar o padre Manuel Henrique, esse companheiro muito presente na nossa vida, na nossa formação. O Hugo, né, a Irineia, que é um prazer, né, estar aqui, a Esther, né, que participou também, está presente aqui conosco, acabou a fala. É uma maravilha mesmo estar junto com vocês e os participantes, que já são mais de 60 que estão aqui nos acompanhando. E o tema do terceiro fórum e a relevância do próprio fórum é incomensurável, né? Nós estamos vivendo tudo que já foi dito anteriormente, né? Nós estamos vivendo um momento muito especial na história da humanidade, né? De grandes desafios e grandes perspectivas. Como foi dito, eu coordeno o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos, que foi instituído no SESMAC em 2017. Então, nós temos hoje uma caminhada, né? Inicialmente, foi instituído para trabalhar as questões relacionadas aos povos originários indígenas e os afrodescendentes quilombolas, mas à medida que nós fomos desenvolvendo os trabalhos de pesquisa, de produção, participando, congresso nacional e internacional, nós, hoje o NAFRE trabalha com muitas das populações tradicionais, como ribeirinhos, ciganos, né, marisqueiras, pescadores, enfim, muitos desses grupos, e também a questão dos direitos humanos, que envolve também as questões de gênero, né? Trabalhamos também muito nessa perspectiva, e o SESMAC, mesmo sendo uma instituição que sempre, diferente de uma universidade pública, é uma instituição privada, mas de direito público, né? Então, o SESMAC, a própria instituição, tem uma compreensão social, uma compreensão de investimento na pesquisa e na produção científica. É tanto que eu e o Manuel fomos resultado desse processo de fortalecimento e da pesquisa e de intercâmbio internacional, eu, Manuel, e um outro colega, o Luiz Cunha. Então, assim, nós desenvolvemos esse trabalho, depois eu vou botar aqui no chat direitinho para que quem tiver interesse. Acabamos de realizar, agora, nos dias 29 e 30, exatamente o 14º workshop multidisciplinar e multicultural afro-indígena e de direitos humanos, no SESMAC. Então, é isso que a gente tem feito, trabalhando numa perspectiva de diretamente com essas comunidades tradicionais, além da pesquisa, mas também prestando uma assessoria, prestando serviços a essas comunidades e dialogando com todas as áreas do conhecimento da instituição, tanto em nível interno como em nível das outras instituições. Inclusive, estamos agora discutindo também a questão das pretas na pesquisa, né? Que também estamos dialogando com esses segmentos. Gente,
O tema é muito amplo, mas para esse momento eu vou focar especificamente na questão indígena, tá? Do ponto de vista da questão indígena, eu vou citar uma antropóloga, a Cristina Pompa. Ela publicou a sua tese, foi inclusive selecionada como a tese de destaque em 2013. Né? A Cristina Pompa, a tese dela teve como tema, e o livro que está publicado, a religião como tradução. Então, por que a minha referência com a Cristina e com a outra antropóloga, a Aracy Lopes? Eu vou pegar as duas como referência para a gente trabalhar essa questão. A questão das religiões indígenas. A Cristina Pompa traz um relato de um documento do Frei Martinho de Nantes. Frei Martinho de Nantes, na França, né? Foi um frei que trabalhou a missão aqui no Médio São Francisco. E também com outras populações indígenas. E lá, no documento, ela relata uma carta que o Frei Martinho de Nantes escreveu para o seu superior na França. E ele relata nessa carta a compreensão que ele teve sobre o povo tupinambá. E aí ele diz o seguinte, que convivendo com o povo tupinambá, inclusive é um povo que até hoje nós temos no sul da Bahia, ele diz que não encontrou nenhuma dimensão do transcendental na cosmovisão do povo tupinambá, nem mesmo do diabo. Então, vocês imaginam, né, que compreensão, né, ele expressou no seu documento, ou seja, aquela concepção de Aristóteles da tábula rasa. Então, o povo tupinambá, vocês imaginem, ele não encontrou nenhuma dimensão transcendental no imaginário do povo tupinambá, nem mesmo do diabo. Então, os povos indígenas, você imagine, aí eu estou colocando como referência o trabalho da Cristina Pompa, foram tratados dessa forma, historicamente, ou seja, a negação completa da sua vida, da sua cultura e da sua religião, e, portanto, justifica-se, então, a civilização, a trazer a religião para a vida deles, porque eles não tinham efetivamente nenhuma perspectiva. A outra, Aracy Lopes, que desenvolveu um trabalho com o povo Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, e aí ela trabalha a cosmologia e a cosmovisão do povo Guarani. E aí ela monta, na sua pesquisa, e ela exatamente mostra qual é a concepção do povo Guarani Kaiowá, a sua visão de mundo. E eles dizem o seguinte, na concepção, e eu digo também porque eu convivi muito, o meu mestrado foi no Mato Grosso do Sul, a minha pesquisa foi sobre o povo Terena, do Mato Grosso do Sul, mas eu, como membro do CIMI, trabalhava diretamente também com o povo Guarani Kaiowá, e eu tive a oportunidade exatamente de conviver e de participar da sua concepção de mundo, partilhar com eles essa experiência da minha vida, que foi marcante com o povo Guarani Kaiowá. E diz o seguinte, olha a concepção de mundo do povo Guarani Kaiowá, sua concepção religiosa, a cosmologia, etc. Eles dizem o seguinte, que o ser humano, nós, somos somente mais um elemento dentre os outros seres da natureza. Então, na cosmovisão guaranítica,
Não existe essa visão nossa do homem racional, que está lá na Bíblia, que Deus criou para dominar o mundo, a natureza. Não. É tanto que a religião guarani é uma religião que eles praticam no seu cotidiano. Por exemplo, eles vão fazer uma roça. Para fazer a roça, você tem que limpar, desmatar. Eles fazem um ritual para pedir licença ao dono da natureza para poder desmatar aquela árvore para plantar a roça. No caso da caça, a mesma coisa. Eles fazem um ritual exatamente para poder caçar e pedir licença ao dono daquele animal para poder ele se alimentar. Então, o que significa isso? Trazendo essas duas teóricas pesquisadoras, essas duas fantásticas mulheres, da produção científica dela para os nossos dias. E aí nós vamos entender o porquê da resistência religiosa dos povos indígenas que estão há 525 anos, e aí eu faço um recorte dos povos indígenas de Alagoas, permanecendo cotidianamente com a sua religião. Eu mesmo me surpreendo, com muita abertura e sinceridade, quando eu vou agora, participei do ritual indígena do povo Jeripancó, em Pariconha, e depois do ritual na Páscoa, no sábado e domingo de Páscoa, do povo Calancó, em Água Branca. Eu fico surpreso como é que esses povos, que há 500 anos, mais de 500 anos, têm contato com a religião nossa, católica, afro, etc., etc., e permanecem com sua firmeza, com sua identidade, resistindo como povo indígena. Inclusive, eu acabei de escrever um artigo sobre o povo Craunã. O Clébio não está mais, mas isso também iria interessar muito ao Clébio, além dos outros. O povo Craunã é uma serra que fica no município de Água Branca, e esse povo migrou há uns 40 anos para o município hoje, município de Olho d'Água do Casado. E é um povo que está reivindicando o seu reconhecimento étnico e os seus direitos. Então, quer dizer, hoje Alagoas, e com certeza muitos outros povos indígenas, irão emergir. Hoje, em Alagoas, nós temos 12 povos indígenas. Então, quer dizer, esses povos que em 1872, o então presidente da província, e está no livro do professor Sávio, Falas da Província, está publicado pela Edufal, e está no livro também do professor Clóvis Antunes, que eu considero, o título do livro é Índios de Alagoas, que ele publicou na década de 70, onde o então presidente da província, em dezembro de 1872, extinguiu todos os aldeamentos em Alagoas. E eram 20 povos. 20 povos. E ele pegou e simplesmente transferiu as terras desses povos para terceiros, presidente de câmaras de vereadores e fazendeiros da época. E esses povos saíram e foram agregados ao povo Chucuru Cariri, em Palmeira dos Índios, e ao povo Cariri Chocó, em Porto Real do Colégio. E, a partir da década de 70, esses povos, então, que foram considerados extintos, eles emergem com os seus rituais. E aí eu faço uma leitura extremamente, do meu ponto de vista, da minha pesquisa, extremamente importante, que a religião, efetivamente, as religiões dos povos indígenas, elas são
efetivamente, a garantia de manutenção da reprodução da sua identidade, da afirmação étnica diante da sociedade, da macro-sociedade nacional. Então, a religião indígena, as religiões indígenas, elas têm esse elemento fundamental de resistência a todo esse processo de impacto, de opressão que tem causado nas culturas tradicionais dos povos indígenas. E Lévi-Strauss disse, Claude Lévi-Strauss, ele disse exatamente uma coisa, que a história da humanidade é uma história em que tem um conflito permanente entre a tradição local e as grandes transformações globais da sociedade. Então, essa tensão entre a cultura local e as culturas nacionais, elas mantêm esse permanente conflito, e o elemento fundamental das culturas tradicionais e os povos indígenas, que eu estou fazendo um recorte, eu poderia estar dialogando com os quilombolas também, que entram no mesmo nível, mas eu estou, devido o tempo e o momento de abertura que foi colocando para vocês exatamente que os povos indígenas do Brasil, mas especialmente os do Nordeste e os de Alagoas, eles têm, efetivamente, a religião tem sido o ponto de encontro de resistência e da dignidade, de realização, de manutenção da sua fé, da sua vida, dos seus rituais e da garantia de luta pelos seus direitos diante desses grandes desafios que a sociedade capitalista, a truculência do agronegócio, a ambição do mercado e a ambição dos poderosos de destruir, desqualificar e perseguir a resistência desses povos. É isso minha simples contribuição para que a gente possa refletir a importância da religião como um elemento de garantia e de fortalecimento das identidades e garantia dos direitos desses povos. Muito obrigado a todos e ao Flávio, de forma muito especial, que me convidou para esse momento tão maravilhoso que é a abertura do terceiro fórum. Interessante que a cosmovisão indígena, toda a história desses povos, o futuro ancestral, mais do que nunca, é reivindicado e é necessário, né? Quando o Papa Francisco fala da casa comum, quando a encíclica Laudato Si fala desse cuidado com a vida, com o meio ambiente, são esses os guardiões da vida, né? Os guardiões da floresta, os guardiões das águas. Então, temos muito que aprender e dialogar. Muito obrigado, professor Jorge Vieira, o senhor que é um dos maiores estudiosos dessa temática aqui em Alagoas. Antes de passar para a querida Maria Jeane, eu queria fazer um pequeno esclarecimento. Nós chamamos os especialistas aqui de Alagoas porque eram exatamente aqueles que estavam mais próximos e porque nós precisávamos, e é sempre importante e necessário, nos articularmos aqui, porque a especialização que daqui a pouco o professor Hugo Brandão vai falar sobre, especialização em ciências da religião e ensino religioso, tem tido uma cobrança e perguntas do próximo edital, da próxima seleção de vagas, né? Então, tem sido uma demanda. Nós precisamos dessa articulação para exatamente fortalecer esse campo do conhecimento, visto que ela é ofertada no sistema EAD. E é com esses que nós contamos, né? E outros parceiros nacionais que estavam com agendas lotadas não foram possível. Então, sempre articulamos os parceiros locais e os parceiros nacionais. E aí a caminhada que nos fortalece, como, por exemplo, hoje com a querida Esther, que fez uma fala tão bonita e tão bacana, tão entusiasmada nesse campo, que é exatamente a religião e as religiosidades e espiritualidades no espaço público. Eu passo agora para a querida professora Maria Jeane, que é
para além de uma intelectual, de uma pesquisadora, ela tem sido também uma guardiã da defesa da dignidade humana, junto com o saudoso padre Manuel Henrique, que construiu aqui em Alagoas um espaço fértil no diálogo interreligioso, na pluralidade de crenças e na defesa da laicidade do Estado. Então, Jeane, você representa, além da sua própria trajetória, também esse legado e nos abrilhanta. Uma parceira, minha querida integrante da mesa da defesa pública da minha tese, você nos inspira. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Flávio, a você, ao Hugo, companheiros, todos são meus amigos, né? Alguns amigos mais distantes, de mais tempo, né? Como Jorge, do tempo que a gente ainda tinha cabelos pretos, né, Jorge? Eu e você, né? Anderson, né? E os amigos mais recentes, Hugo, Irineia, Flávio, tem alguns alunos que estão aí assistindo, alunos e ex-alunos, colegas também, como o nosso amigo João Everton, que é também doutor em Ciência da Religião pela Católica de Belo Horizonte, né? Então, assim, a gente tem inúmeras pessoas aí presentes, e vocês me colocaram numa situação complicada, ser a última a falar numa mesa com grandes pesquisadores da área, né? E uma responsabilidade ainda maior, né? Quando vocês trazem na minha pessoa a representatividade de Manuel Henrique, que eu não sou digna nem de um pedacinho do restinho de cabelo que ele tinha, gente. Eu digo assim que algumas pessoas, eu acho que Jorge concorda comigo, como ele, eu e outros que estão aqui, nós só podemos chegar onde nós chegamos porque tivemos o Manuel como mentor, né? Tivemos ele para nos direcionar e nos apontar o caminho. Mas a responsabilidade aqui que vocês estão me colocando é muito grande, com tanta gente e com tantas falas, eu já vejo como quase nada a dizer, mas como o Flávio me colocou aqui, e pedindo ao meu amigo Anderson licença para colocar, eu peguei duas falas dele, a questão da aceitação e negação do outro, né? Quando ele traz Levinas, quando ele traz o próprio Sartre, não foi que você falou? E aí ele também traz que a gente só se reconhece o eu quando a gente aceita o tu, quando a gente reconhece o tu no outro, quer dizer, o que... Aí tem muito de fenomenologia, você que é filósofo, Anderson, né? Que a gente só reconhece a nossa existência a partir quando a gente consegue diferenciar a gente do outro, né? Então, eu fico pegando esses dois ganchos para trazer a reflexão que o Flávio me pediu, e diante do adiantado da hora, eu vou tentar ser breve, tentar. Intolerâncias e esperanças. Esperança, para mim, aí eu vou buscar no velho Paulo Freire a questão do verbo esperançar. O que seria esperança para nós, né? A questão de gênero, para nós mulheres. Então, eu pego os últimos acontecimentos da Igreja Católica, sobretudo, principalmente, mas embora atende à humanidade, ao mundo inteiro, a questão da eleição do novo Papa, né? Então, trago isso para a gente refletir sobre essa história das mulheres na religião, a história das mulheres, sobretudo na igreja, né? Eu trago isso para a gente refletir, para a gente pensar, como pontos para a gente pensar. O que é para nós intolerâncias e esperanças dentro da questão do verbo esperançar? Intolerâncias foi o que a gente viveu e o que a gente ainda vive até hoje, como a Esther muito bem colocou aí, dentro da religião. Eu acredito que se Esther tivesse mais tempo, ela ia colocar que as mulheres, sejam em qualquer denominação religiosa que for, são as mais agredidas, as mais afetadas, as mais desrespeitadas, não é? Na Igreja Católica, eu ainda continuo no esperançar diante da nossa caminhada, mas eu não vejo muitos avanços,
porque é, sobretudo, uma igreja que perpetua o patriarcado, né? Embora no Sínodo da Amazônia o Papa Francisco tenha trazido para esse tema para reflexão, mas a gente ainda continua, não é, meu amigo Anderson, trazendo uma igreja muito masculina, muito machista. E, apesar de tudo isso, as bases que sustentam essa igreja somos nós, mulheres. No próprio discurso do Papa ontem mesmo, o Papa recém-eleito, na sua fala, ele trouxe quem? Maria. Os grandes grupos que sustentam a Igreja Católica ainda são grupos de mulheres. Né? E, no entanto, esse esperançar dentro da Igreja Católica ele está muito longe. Eu tinha preparado um texto, mas não vou usar ler, porque é longo, e eu trago algumas reflexões de Maria José Rosado Nunes, e um vídeo de Ivone Gebara, que está circulando, todos vocês devem ter tido acesso, que traz para nós, para a gente, sobretudo nós, mulheres, a gente que faz ciência da religião, que faz história da religião, para a gente refletir sobre esse papel da mulher e esse nosso papel na religião. Né? Não existe espaço para a gente na questão eclesial de um dia essa mulher chegar a ocupar um espaço de poder maior dentro da igreja. No entanto, essa igreja não sobrevive sem essas mulheres que são esse chão, que são essa sustentação. Né? A outra reflexão ainda também no universo acadêmico. Eu sou professora de um programa de pós-graduação em ciência da religião. E no grupo de professores, eu sou a única mulher. E eu estou ocupando hoje uma coisa que eu vi na Universidade Católica de Pernambuco, porque eu fui aluna de lá. No curso de Ciência da Religião, lá só tínhamos uma mulher quando eu estudei, a professora Zuleika, minha amiga, com quem às vezes divido banco, ela vem para as minhas bancas ou eu participo das bancas dela. Né? Então, essas questões eu estou trazendo para a gente pensar que são espaços de luta, espaços que a gente precisa ocupar. E que ocupar discutindo, escrevendo, falando, trazendo para esses espaços de debate e discussão. A professora Carolina Teles, né, que é a atual coordenadora diária da CAPES, da área de Teologia e Ciência da Religião, sobretudo Ciência da Religião, eles falam um pouco em teologia, falam muito em ciência da religião, ela nos colocou na última reunião de coordenadores de curso que um dos pontos que vai ser para avaliação dos cursos de ciência da religião é o número de mulheres. Isso é um espaço de avanço. Né? Vai ser critério, Irineia, agora, o número de mulheres dos programas. Isso é importantíssimo. Mas a gente precisa abrir esses espaços. A gente precisa lutar para estar nesses espaços. A gente precisa ser voz ativa nesses espaços. Não só ocupar, mas ser voz ativa, permanente. Porque se a gente não ocupa esses espaços, esses números não vão mudar. A gente precisa falar. A nossa luta tem que ser não uma luta silenciosa, como foi a luta das mulheres a vida inteira. Não apenas uma luta de coadjuvante, mas uma luta ativa, permanente, de voz viva, né? E que traga avanços, que se sobreponha às intolerâncias. Né? Que a gente que possa um dia chegar ao que o professor Anderson falou. A gente, que eles se reconheçam também em nós.
O eu e o tu, a gente só pode dizer o eu quando reconhece o tu e o tu quando reconhece o eu, se a gente um dia reconhecer as mulheres como protagonistas dessa história. Construtoras, parceiras ativas dessa história. Eu trago isso para a gente refletir e para a gente continuar na luta por ocupação desses espaços. Eu não vou me alongar, porque já faltam 3 minutos para as 20 horas, e a outra mesa era para ter começado às 19, e vai sobrar pouco tempo. Mas são espaços que a gente, e que em nenhum momento eu me nego de discutir. Eu gosto de ser presença e de estar presente para a discussão. Né? Seja virtual ou presencialmente. Né? A gente precisa se sobrepor a essas intolerâncias com a nossa presença marcante, com a nossa fala. Vai incomodar? Vai, mas a gente tem que incomodar mesmo. Quem disse que eu não vim aqui para incomodar? Eu vim para incomodar, porque os espaços, eles só são abertos depois que a gente incomoda. Aí eu vou voltar lá para os meus tempos, nossos tempos de pastoral de juventude, né? Nas músicas do Zé Vicente, né, João? Ou Jorge, João Everton. A terra sempre incomoda a semente na esperança do que ela contém. E eu encerro aí a minha fala. Bom, obrigada, pessoal. Professora Elinéia e Esté, vocês querem fazer algum diálogo, algum complemento na fala da professora Maria Jeane? Eu queria... desculpa, doutora. Não, pode falar, Esté. Não, um fato interessante, assim, é que durante os acolhimentos por parte da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa, eu creio que 90% dos acolhimentos que fizemos tinham por vítimas mulheres, de fato. E envolviam muito essas relações pessoais, de pessoas que realmente estavam ali de alguma forma ligadas diretamente. Inclusive, um caso me chamou a atenção, que foi de vizinhos. Os vizinhos, eles tinham um certo incômodo com... Não era nem com a certeza, era com a suspeita da religião daquela mulher, e eles incitavam os filhos a fazer os atos de intolerância religiosa. As crianças chegavam a urinar na porta dessa mulher, e tinham o pai como mentor para impulsionar os atos dessas crianças. Então, eu creio que 90% dos acolhimentos que nós fizemos, assim, puxando as memórias, de fato, só foram mulheres. Infelizmente. Geralmente, as religiões de matriz africana. Sim. Alguns casos foram acho que 2 casos, ou um de religião católica, e um de religião evangélica protestante. Então, acho que meu computador travou. Professora Elinéia, acho que o computador de doutora Esté travou. Não, assim, eu estou muito contemplada com a fala da professora Maria Jeane, eu agradeço demais, é uma maravilha ouvi-la, e, assim, hoje eu participei de uma banca de defesa de dissertação, e foi pela primeira vez na minha vida que eu participei de uma banca que só tinha professoras, só tinha mulheres, e isso me chamou a atenção, e o fato de ter chamado a minha atenção já é uma questão, né, assim, eu ficar de surpresa de eu ter só colegas da banca, né? Então, isso diz alguma coisa da área de história também, né? Não só das ciências da religião. E, assim, eu acho que as coisas se convergem, realmente. Eu também tinha preparado uma fala mais longa, Maria Jeane, mas eu encerrava minha fala com um canto das comunidades eclesiais de base, aquele canto Virá o dia em que todos, né, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade, que é uma referência ao Magnífica, né? De Maria, e eu acho que é isso, assim, a gente está nesse contexto, como todos os colegas colocaram, em que as violências religiosas, o racismo religioso perpassa, assim, outros temas, né? As questões do machismo estão muito candentes também, né? E eu também, como a professora Maria Jeane, fico aí na expectativa, no esperançar de que as estruturas eclesiásticas, pelo menos aí no universo católico, melhorem realmente, porque muitos ficam aí agora na disputa das possibilidades do que vai ser o novo pontífice, né?
Mas a gente sabe que para as questões de gênero, para as mulheres, as coisas não vão mudar tão assim, né? Mas eu agradeço demais sua fala, querida. Estou muito contemplada. O professor Jorge também aprendi demais, com a professora Esther e os colegas que já saíram, Anderson e Kleber. Muito obrigada, gente. Lu, e você levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Já vou passar para o professor Hugo. Prof, eu sei que eu estou no bastidor, que eu não deveria falar, mas eu preciso, porque é muito fundamental para complementar a fala. Você quer abrir a câmera? Você pode. Deixa eu abrir aqui. Principalmente da doutora Esther. As religiões de matriz africana, elas são matriarcais. Então, discutir gênero, quando se fala sobre isso, é indissociável. Porque a gente vai estar num ambiente de mulheres. A gente vai estar num ambiente em que a origem é gestada por mulheres. Que tem as grandes senhoras que estão ali no útero cósmico. Então, toda uma cosmovisão é matriarcal. E Fanon busca denunciar isso quando ele fala para a elite norte-americana que jamais eles iriam compreender o pensamento dele, porque ele, como africano, teria o pensamento matriarcal. Porque, para ele vinha de uma mulher e a sociedade dele se percebia a partir da mulher. Então, se a gente for observar isso, é fundamental a discussão de gênero. Ela é indissociada. Não existe discutir religiosidade sem discutir gênero, sem discutir classe, sem discutir raça, porque isso atravessa. Então, a sua fala é uma denúncia, uma comprovação do que a gente já percebe. Que essas mães, de fato, vão ser assim. Eu ouvi uma fala muito bonita de uma mãe de santo que disse o seguinte, né, que a mãe é aquela que esconde o defeito do filho, que protege, que cuida, e que nas religiões de matriz africana tem muito isso, as mães. Então, tem muito mais mãe do que pai de santo. Tem muito mais mãe para acolher, muito mais mãe para cuidar, muito mais mãe para estar ali do que pai de santo. Isso na fala dela, né? Então, eu quis me intrometer na fala de vocês, porque, assim, era fundamental dizer isso. Me desculpem, né? Eu sei que eu sou dos bastidores, mas eu não ia aguentar ficar calado. E gratidão a todas as pessoas que falaram aqui hoje, e principalmente a fala de vocês. Assim encerramos a mesa de abertura do terceiro Fórum de Ciências da Religião, do NERES, do Núcleo de Estudos da Religião, Educação e Sociedade do IFAL, e convidamos esses queridos especialistas para continuarmos a caminhada dos nossos próximos eventos, né? Quem sabe no Congresso, professora Elinéia, Esther, professor Jorge Luiz e a querida Maria Jeane, e todos que aqui estão. Assim, passo a palavra para o professor doutor Hugo Brandão, doutor em Ciências da Religião, também formado em Filosofia, um dos co-idealizadores deste NERES e coordenador da especialização em Ciências da Religião do IFAL. E como ele não para, ele é muito inquieto, já se movimentando para as reuniões com a CNPq, CAPES, para um possível sonho nosso da implementação e realização do mestrado em Ciências da Religião pelo IFAL. E Jeane está nos ajudando, então quero fazer esse registro, os cumprimentos ao trabalho e à liderança do professor Hugo Brandão, que de fato tem nos provocado a nos movimentarmos. Sigamos, a fala com você, querido Hugo. Agradeço, Flávio, agradeço a todas e todos, muito obrigado a todas e todos que participaram da mesa, professor Jorge, Irineia, a Esther, a Maria Jeane, Anderson antes, o Kleber que já saiu, enfim, todos vocês, a todas e todos vocês, o nosso agradecimento, e a gente já passa diretamente para as palestras, mas antes a gente tem uma